E se iniciando mais um ano, mais um ano de aporte. Espero que um ano de bastante rentabilidade para todos nós. Fala em aporte, hoje é dia de aporte, tá? Vou estar fazendo alguns aportes em alguns fundos imobiliários, porque a gente tem caixa para aportar em fundo. Vou estar também aportando a parte do décimo, foi a segunda parcela que caiu. Também tem um pequeno valor para aportar em ações, mas eu vou aguardar um pouco mais. As ações deram uma corrigida, mas voltou a subir novamente, não deu para aportar, gravar o vídeo. E agora eu vou estar tentando aí, sempre quando eu estar fazendo os aportes, estar gravando para vocês. Inclusive eu tenho algumas operações para mostrar, que eu já fiz agora dia 2. Eu realmente preciso, urgentemente, fazer uma planilha mais bonita, gráficos e tudo mais, que fica, eu acho que uma coisa mais visível, mais chamativa, principalmente pro... Aqui eu consigo entender, mas acho que talvez só eu consiga entender isso aqui, porque foi eu que fiz. Um negócio meio bagunçado. Mas se vocês olharem aqui, essa parte aqui onde eu tô marcando aí para vocês, essa sobra aqui é o que eu tenho para investir em imobiliários. Então a gente tem um valor de 230, tá? Com as operações que a gente já tinha feito, com as operações novas que eu fiz agora. Ações aqui a gente tem R$ 25 para aportar. Caixa, a gente tem apenas R$ 6,73. Mas eu ainda vou ter que depositar os R$ 200, que foi o valor referente a 20% da segunda parcela que eu recebi décimo, tá? Vai fazer com que a gente consiga aí comprar só mais uma cota do fundo de renda fixa que a gente usa, é o LFTB11. Hoje a gente vai estar investindo em alguns fundos imobiliários. Vocês podem ver, o VGHF11 continua sendo o maior fundo da nossa carteira, mas ele já está com um valor de aporte bem alto. O máximo que eu posso aportar é o valor total que eu tenho. Então, se a gente tem 1.007,57 centavos em diários, mas aí a gente tem 7 FIIs na carteira, certo? Os 7 FIIs representam 100%, então eu vou pegar os 100% e dividir por 7. A gente teria que ter no máximo 14,28% cada fundo imobiliário. Porém, eu tenho uma regra que eu chego no máximo a o dobro disso. Então, 14,28%, né, de 1.007 a 143. Só que como eu invisto no máximo o dobro disso, eu poderia chegar em um fundo imobiliário de aporte seria 287,76. O máximo de valor que eu posso chegar em cada fundo. Só como a gente vai fazer o aporte, eu já tenho que somar de acordo com o aporte que a gente já vai fazer. Então eu tenho que pegar os 1.007,57 mais os 230,42, que é o que a gente tem para aporte em fundo imobiliário. Então seria 1.037,99, 1.238, né, praticamente, vezes 14,28%, né? Então seria 176 vezes 2. O máximo que a gente pode ter em fundo seria 353,56 centavos. Então, se eu quiser aportar no VGHF11 até chegar a esse valor, eu ainda posso, de acordo com a regra que eu sigo. Porém, para não ficar exposto em um único fundo dessa forma, eu vou aportar no segundo fundo que mais está descontado em questão de variação na minha carteira, tá? E aí a gente continua seguindo a questão da diversificação, não ficar exposto em um único ativo, um valor muito exorbitante. Lógico que não é um valor tão alto assim, mas como a gente está começando a carteira, também não precisa a gente correr assim. Aos poucos, comprando as cotas e comprando as ações, precisar se afobar muito. Lógico, se é um fundo que eu pretendo manter na carteira, faria sentido eu continuar aportando e baixando meu preço médio, já que ele ainda continua abaixo ali do meu preço médio. O preço médio está 7,51 e ele está 7,17. Porém, ele subir a partir daqui, beleza. Eu já estou com um valor tipo mais alto nele do que nos outros. Mas pode ser que ele ainda continue caindo, o que faria com que eu comprasse mais barato. Não quer dizer que eu não vá aportar nele, inclusive talvez até nesse vídeo, dependendo aqui, porque eu provavelmente vou aportar no GGRC. Então se ele chegar ali perto do valor de aporte, o máximo que a gente pode aportar é 353, certo? GRC, no momento, eu tenho aportado nele 88,56, mais 300, mais 230, 42, se eu aportar todo o valor que eu tenho de aporte dele, ele era em 318. Então não teria realmente problema. Eu poderia aportar o valor total só no GGRC. Se eu vim aqui na aba de dividendos, vocês vão conseguir ver
que a datacom dele era dia 2/1. Então ele já passou. Eu tô gravando esse vídeo dia 5. O pagamento vai ser dia 9. Então o que eu decidi fazer? Eu vou pegar metade do valor, mais ou menos, que a gente tem de aporte. Ou, na verdade, eu vou comprar 10 cotas. Vou manter uma parte do capital guardado para a semana que vem. Então, na próxima segunda-feira, eu vou estar fazendo outro aporte. Talvez eu aporte no GRC novamente, mas talvez eu aporte já em outro fundo, se ele tiver mais descontado no momento que eu for aportar. Eu decidi começar a fazer essa estratégia porque muitas das vezes você compra uma semana, aí você gasta todo o seu dinheiro que você tem de aporte. Mas na outra semana, aquele ativo vai e cai. Aí, tipo, poderia ter sido uma oportunidade de você comprar mais barato, mas aí, cadê o capital para comprar? Da mesma forma, também pode subir. Mas como você tem outros ativos na carteira, sempre vai ter oportunidade de estar comprando algum. Naquele momento ali, deu uma corrigida, entendeu? Eu ia até comprar esse fundo imobiliário aqui, que é o RZTR11, mas eu não peguei o preço que eu queria e também depois eu fiquei pensando, eu vou realmente ficar gravando quando eu estiver aportando, tá? Vou pelo menos tentar. Após que eu for fazer, eu ir lá e gravar. Aqui eu tentei lançar uma put BB11. Vocês sabem, a gente foi exercido na call, então comecei a lançar put novamente. Mas no mesmo dia eu consegui depois lançar a put que eu queria, tá? Inclusive eu lancei duas puts para BB11 em strikes diferentes. E ele deu uma corrigida, já tá inclusive abaixo do preço que a gente vendeu. A gente vendeu a 423, ele já tá em 419,59. É a oportunidade de estar lançando novamente. Porém, eu queria ter lançado mais perto do dinheiro, mas ele não estava dando opções de lançar. Então, aproveitando essa pequena correção, já fiz o quê? Lancei logo duas puts. Falou que a gente tá ganhando com essas puts 11, as puts e as calls. Eu tô fazendo uma coisa diferente. Eu vou começar a aportar em um ETF que replica o SP500. Porém, esperar um pouco mais, talvez ele dê uma corrigida. Esse ETF que eu vou comprar vai ser para levar para o longo prazo, não vender agora momentaneamente. Diferente do B11, que a gente vai estar sempre comprando e vendendo através das puts e das calls. Put de B11 eu também lancei uma call de vamos 3. Caso eu lancei no strike de 3,58. E faz com que se a gente for exercido, essas puts que eu tenho aqui vão virar pó. Se por acaso eu for exercido na call, essas duas puts aqui do dia 20 vão virar pó. E se por acaso eu for exercido na put, tem chance de eu ser exercido na de 3,48. Então tem chance de eu ser exercido nas duas caso venha abaixo de 3,18. Daqui para o mês é 2 ainda, tá? Então a gente ainda tem que passar por esse vencimento do dia 16. Se por acaso eu for exercido nessa de 3,48, meu preço médio não vai mudar. Porque por mais que o preço médio aqui esteja mostrando 3,24, é 3,24 referente a o valor do strike menos o que a gente ganhou quando vendeu a put. Mas se a gente for exercido nessa de 3,18, aí sim, vai baixar bastante o preço médio. Eu não lancei para o strike do dia 6 do 1, porque como estava muito próximo, os prêmios eram muito baixos. Então eu preferi lançar para o strike do dia 20 do 2, porque pelo menos eu ganhei um prêmio melhor. No caso, eu ganhei R$ 13 nessa call aqui. Já é um valor que a gente vai colocar nas ações. E eu fiz a operação com uma nova ação na carteira, que é a Plano e Plano. Ela tinha dado uma corrigida, tinha dado uma queda e foi parar lá em R$ 13,06. Então eu imaginei que talvez fosse uma oportunidade. Isso lá no dia 2 eu lancei essa put, tá? Então eu lancei no strike de R$ 13,01. Foi praticamente na linha do dinheiro. Ela estava R$ 13,06 no momento que eu lancei. Eu ganhei R$ 43 para lançar essa put, que representa aí 3,30%. Ela é uma empresa que está na bolsa há pouco tempo, mas nesse tempo que está, ela nunca deu prejuízo. Está com a valorização aí de praticamente 70% nos últimos 12 meses. E tem até um yield bom aqui. Então, se a gente quiser, por exemplo, manter na carteira e fazendo preço médio e levando a ação, talvez a gente seja uma boa também. Mas ela não tem um histórico muito bom para dividendos, tá? Dá para ver aqui que ela paga poucas vezes no ano, uma, duas vezes no ano. Mas é uma empresa que está aí no setor de desenvolvimento imobiliário. Então, com a queda da taxa da Selic,
talvez seja uma ação que se beneficie também aí nesse cenário, tá? Essas foram as operações que eu fiz até agora. Lançamento de puts e de calls, a gente conseguiu alguns valores para aporte, né? A gente sempre faz. Então, a gente aporta e vai recebendo também os dividendos que os novos aportes vai trazendo para a carteira. Com os dividendos a gente vai fazendo novos aportes e assim vai e vai girando o capital, né? Sempre procurando o crescimento da carteira. Então tá aqui, eu comprei 10 cotas do GRC a 9,85. Então a gente vem aqui no investidor 10. Aqui, GRC 11, a linha. E adiciona 10 cotas a 9,85. Também comprei uma cota do FTB11, que é o fundo que a gente usa para garantia, para estar negociando as opções. Então eu comprei uma cota a 172. Eu disse que não ia aportar em nenhuma ação nesse, mas eu vi aqui que Loja Rennes está caindo bastante hoje. Loja Rennes é uma ação que, por mais que está no setor do varejo, eu estava dando uma olhada nela, provavelmente é capaz desse final de ano ela ter um bom lucro por conta das festas e tudo mais. O pessoal compra bastante roupa. Mínima de 12,44 hoje, mas eu não tinha visto. A gente tem 25 e 30 para aporte, porém, a gente tá para receber alguns dividendos, proventos, no caso de alguns fundos imobiliários. Vou aproveitar essa queda dela e comprar duas ações no mercado aqui mesmo. Tá em 12,82. 82 vezes 2 daria 25,34. 25,64. Tem 25,30. Mas como já está provisionado aqui que dia 8, dia 9, a gente vai receber alguns proventos de fundos imobiliários. A gente recebe de fundo imobiliário, a gente faz aporte em ações. Então, com isso, a gente tem mais uma ação na carteira, uma ação nova. Como não temos ela aqui na lista de ativos, tem aqui de adicionar manualmente. LREN3 a 7, a 12,82. Loja Rennes é uma empresa que paga trimestralmente, faz bonificações também. Também nunca apresentou prejuízo. Como vocês podem ver, os lucros são crescentes ano a ano. No momento, o lucro está lá em cima e a cotação lá embaixo. Então, sabe, em algum momento tende a cotação acompanhar o lucro. Então tem uma chance aí de valorização. Mas é aquele negócio, né? Pra tomar um pouco cuidado, já que está no setor de varejo, né? Mas na verdade eu até já tenho ela em carteira. Eu faço algumas outras operações. Também operações que eu faço para tirar a renda no mercado e conseguir fazer esses aportes que eu faço mês a mês.